A verdade é que não tá bom não, né, pessoal? O Santos perdeu agora há pouco do Ceará na Arena lá de Fortaleza, né? Por 2-1, né? A gente vai tentar desmiuçar aqui, falar alguma coisa a respeito dessa partida, que eu vou falar uma coisa para você, o torcedor santista muito revoltado. Uma semana inteira, na verdade várias semanas, para não apresentar absolutamente nada dentro do campo. O técnico Lisca realmente se complicou. Na verdade, na última partida já estava meio que caindo pelas tabelas, né? O torcedor santista realmente não perdoa. Mas falando dessa derrota, infelizmente, do time do Santos, que perdeu hoje de 2-1, duas falhas aí, vamos falar aí, a falha, o primeiro gol que o Santos tomou foi uma falha coletiva, né? Uma bola ali com o Nino Paraíba, um jogador muito ofensivo do time do Ceará, jogou ali para o meio, encontrou o Castilho, que foi o substituto do Jô ali jogando como centroavante, e acabou fazendo o gol na saída do João Paulo, 1-0, né? Aí você me pergunta, foi uma falha de marcação, o time do Santos não se aproximou, o time do Santos na primeira etapa é um time morrento, né? São 3 volantes, Carabarral, Zanocelo e o próprio Camacho, né? De criatividade ali não tinha absolutamente nada, e foi assim que o Santos tomou o segundo gol numa falha individual do Bauerman. Quis atrasar a bola para o João Paulo, deu um toque curto, né? Esse Zé Roberto, que também é um jogador que estava substituindo o Vina, acabou fintando o goleiro do Santos e acabou fazendo 2 gols, né? Esse foi o primeiro tempo do Santos que, olha, vou dizer uma coisa para você, jogou muito mal, né? O Marcos Leonardo teve 2 ou 3 oportunidades, 2 delas que eu me lembro, foi 2 passes ali, meio que deixou ele na cara do gol, ele acabou chutando um para fora e a outro o goleiro fez uma intervenção, né? Acredito que mesmo que o Marcos Leonardo fizesse esses 2 gols, né? A coisa de bom é que foi que todo o jogo foi viralizado em cima do Soteldo. Toda a bola que foi jogada ali, pelo menos ali no primeiro tempo, foi jogada em cima do Soteldo e foi ele que criou essas 2 jogadas e acabou ali metendo a bola ali para o Marcos Leonardo, e mesmo que ele fizesse, já estava em condição de impedimento, né? O Santos jogou muito mal, falta de criação, torcedor santista agoniado assistindo ao vivo ou pela televisão. É muito ruim o desempenho do Santos dentro do primeiro tempo, dentro dessa partida. Já no segundo tempo, o técnico Lisca, acho que deve ter ouvido por demais os torcedores santistas, acabou fazendo algumas alterações, promoveu alguns jogadores e tirou aqueles que já nem deveria ter entrado no primeiro tempo, né? Afinal de contas, o torcedor santista realmente pede mudanças, porque se assim não for, fica muito difícil o técnico do Peixe permanecer na equipe do time do Santos. Agora você me pergunta, o Santos jogou melhor o segundo tempo? Jogou. Teve uma melhora considerável? Teve. Até porque conseguiu fazer o primeiro gol, né? Através de uma falha bizonha ali, que foi do zagueiro Richard. Zagueiro que cometeu o mesmo equívoco, o mesmo erro que o Baumer cometeu na hora de ir atrasar para o goleiro. Ele acabou fazendo a mesma coisa. E o Marcos Leonardo, que não é bobo nem nada, que estava em condições legais, acabou fazendo o gol que deu os números iniciais para a equipe do time do Santos, né? Dessa forma, com essas alterações que eu vou falar para você nesse momento, que o Santos já veio já do primeiro para o segundo tempo do intervalo, o Santos pegou e fez as seguintes alterações. O Santos tirou o Madison e promoveu, felizmente, a entrada do Natan, né? Tirou o Carabarral, que até o presente momento não apresentou absolutamente nada. Já são 4 partidas do jogador, realmente muito tímido na partida, né? Veio como uma situação para poder, de repente, resolver o problema do Santos ali no meio de campo, mas está muito perdido, muito sem função. A gente não sabe realmente qual é a posição que o Carabarral joga, então fica muito difícil fazer uma análise do jogador. Realmente, o jogo que ele fez hoje especificamente foi muito baixo, tanto que ele acabou saindo para a entrada do Luan, que também não jogou nada.
Não jogou absolutamente nada. Deu alguns toques ali, realmente muito lento na situação. E a gente não pode falar muito a respeito desse jogador, né? O Zanocelo, que era o jogador que o torcedor santista pediria para sair, já nem queria que ele fosse escalado na primeira etapa, no time titular, acabou saindo para a entrada do Lucas Pires, né? Mediante essa situação, qual que foi a escalação que o Santos continuou? Bom, o Madison saiu, o Natan acabou ficando lá na lateral direita, ficou elas por elas. O torcedor gostaria de ver ele atuando já na lateral direita, com uma situação um pouco melhor, mas diante dessas promoções, dessas substituições, o Santos realmente deu aquela melhorada e o Santos ficou um pouco mais efetivo na partida, né? Deu alguns chutes no gol, ficou com maior posse de bola, ao contrário do que aconteceu lá na primeira etapa, que foi totalmente do Ceará, tanto é que estava ganhando de 2-0. A saída do Carabarral, realmente, para a entrada do Luan, ficou elas por elas, porque o Carabarral não jogou absolutamente nada, e o Luan também, se ele não falasse a respeito dele, a gente não ia saber que ele entrou na partida, né? Porque realmente as vezes que ele pegou não fez muita diferença. O próprio Zanocelo, que era um jogador que o torcedor santista gostaria de ver no banco de reservas para a entrada do Lucas Pires, entrou ali fazendo as vezes dele ali no meio de campo, trocando muito com o Felipe Jonathan, ficando no lateral às vezes, e às vezes o Felipe Jonathan, que depois se machucou e foi obrigado a sair para a entrada do Bruninho, que era uma substituição que o torcedor santista já queria há muito tempo. Dessa forma, o time do Santos melhorou, começou a fazer toques rápidos, o Bruninho deu tapas importantes ali no meio de campo e o time do Santos começou a ser, que já deveria ser, se entrasse dessa forma, mais respeitados. Acuou o time do Ceará, o Ceará colocou as duas linhas de 4 ali no seu sistema defensivo e o Santos com algumas jogadas ainda pelo Soteldo, que ainda estava dentro de campo, que tentou fazer, mas muito ali pelo brilhantismo do Bruninho, que deixou alguns toques ali, de repente, até o Marcos Leonardo, que perdeu um gol no final do jogo, na cara do gol. Agora, o que eu vou falar aqui, pessoal, eu acho que a grande maioria dos torcedores santistas, eu vou fechar o caderninho aqui, já sabe, porque já vou terminar o vídeo, esse conteúdo, porque não tem realmente muito o que falar a respeito do Santos, né? Aquilo que foi solução para o time do Santos hoje com essas substituições, e eu vou falar para você que também entrou Thailson, eu vou falar, não vou nem falar dos outros que entraram, que para o time do Santos realmente não fez diferença nenhuma, né? Aquilo que deveria ser solução para o time do Santos, e a gente já viu uma melhora no segundo tempo, que deveria ser dessa forma, o Lisca pensando um pouco mais diferente, jogando com 4 ali no meio de campo, né? Ou promovendo essas substituições, também saber por que o Ed Carlos não entra nessa partida, e nem relacionado ele está sendo, né? Talvez essas modificações provou que o torcedor santista está correto naquilo que ele vem analisando. Porque o torcedor santista assiste o jogo, o torcedor santista participa, faz o seu papel, está sempre interagindo no meu canal, nos canais que eu dou os comentários esportivos a respeito do time do Santos, principalmente lá no Laio Santos TV. Então, essa solução que o Lisca encontrou e qual o Santos jogou melhor, vai ser a sua perdição. Por quê? Porque o torcedor santista provou que se ele colocar esses jogadores, o time do Santos tem um pouco mais de criatividade. Só que ele vai ter que engolir isso daí e de repente para o jogo contra o Palmeiras, que vai ser outra pedreira, de repente ele pode escalar esse time. Agora, o Lisca tá na berlinda, pessoal. É difícil, eu sei que é difícil, o torcedor santista já queria que ele já fosse embora há 2, 3 rodadas atrás, porque realmente é um técnico que tem um esquema tático para se defender, não um time equilibrado para poder de repente quebrar linhas, jogar de repente com uma linha de 4 ali na linha do meio, né? 2 marcadores, né? Promovendo 2 meias para poder servir o sistema de ataque.
né? E o Marcos Leonardo acabou fazendo o gol do Santos, como eu já havia dito, né? Mas, pessoal, é muito pouco para aquilo que o Santos precisa no resto da temporada, para almejar pelo menos uma vaga na Taça da Libertadores da América do ano que vem. Lembramos a você que o Campeonato Brasileiro finda em novembro, porque nesse mês mesmo já tem Copa do Mundo. E se o Santos continuar jogando dessa forma, realmente vai ser muito difícil segurar esse treinador. Ele, como está lá na minha thumb, o técnico Lisca não se ajuda. E dessa maneira, com essa teimosia, o Santos, se continuar com esse treinador, fazendo o que ele está fazendo, não se ajudando, tendo peças que de repente pode ser para muitos torcedores inferiores, que são jogadores fracos e tudo mais, mas pelo menos com a mudança, o Santos jogou um pouco melhor. E o técnico Lisca vai ter que lidar com isso e vai ter que mudar esse time do Santos e vai promover. Agora, contra o Palmeiras, eu acredito que ele vai voltar ao esquema que ele iniciou a partida. Isso se ele não colocar 3 zagueiros, né? E 3 volantes para segurar o time adversário do Palmeiras. Bom, eu não vou falar mais nada a respeito do Santos. O Santos realmente não jogou absolutamente nada. O torcedor santista realmente muito machucado, muito revoltado, né? Mas pudera, né, pessoal? O Santos jogando da maneira que jogou, com os jogadores que entrou jogando, depois viu que melhorou no segundo tempo, e o treinador continua fazendo a mesma coisa, com uma semana, 2, 3, 4 semanas de treinamento, e realmente um time do Santos muito previsível, o torcedor não vê absolutamente nada e só tem a criticar o técnico, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal e já peço para você se inscrever, dar o seu like, para que esse vídeo, esse conteúdo vai para muito mais santistas, para o Brasil e para o mundo, tá bom? Abraço para você, fica na paz, fica com Deus e até breve, pessoal. Tchau!